Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro e nessa aula nós vamos falar da leitura de volume no mercado financeiro de forma geral. Definição de volume. Volume é o número de ações, contratos ou valor financeiro negociado durante um determinado período de tempo em determinado ativo. O volume nos ajuda a entender qual o interesse do mercado por trás daquele ativo em um determinado momento. Pode ser usado para confirmação de movimentos no mercado. É claro que se você já estudou um pouco, você vai saber que volume exatamente não se aplica ao Forex. Por quê? Um dos desafios do Forex é que ele é um mercado não centralizado. Isso faz com que o indicador de volume não seja tão preciso nesse mercado. No mercado Forex, o volume não mede exatamente o valor financeiro negociado, mas sim a quantidade de ticks que a tua corretora gerou dentro de um determinado período. Mesmo assim, não significa que você não possa usar essa informação a teu favor. Então, o que quer dizer isso? Como no Forex nós temos vários atuantes e esses atuantes não necessariamente se encontram em um único lugar, a gente não consegue saber exatamente qual que é o volume negociado em valores ou em contratos ou lotes no mercado Forex. Portanto, a informação do volume que nós temos é a quantidade de vezes que o preço oscilou dentro de um determinado período. E isso pode ser usado a nosso favor e eu vou te mostrar agora. A força dos profissionais. A primeira coisa que você precisa entender é que o trader de varejo, você e eu, nós não temos condições de aportar um grande volume ao mercado. A gente não consegue movimentar o mercado de forma direcional. Quando a gente entra comprado, o nosso lote não é suficiente para causar distorções significativas no preço. Portanto, toda vez que você vê um volume grande, você precisa saber que existiu um verdadeiro interesse por parte dos traders institucionais naquele ativo, naquele momento. E a principal utilidade do volume é na confirmação de movimentos e padrões que o mercado gera em regiões de interesse. Presta atenção, volume ele vai te ajudar a entender se aquele movimento, aquele padrão de preço, aquele padrão de candle que aconteceu, se aquilo teve por trás daquele padrão, se teve um interesse profissional ou não. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, operar um pin bar ou operar algum outro tipo de formação ou um rompimento. Mas se o volume está muito baixo, você pode ter certeza que aquilo ali não teve tanto interesse profissional por trás daquele movimento. E isso é importante para você entender, porque se os profissionais não estão se posicionando no mercado, nem você deveria estar entrando no mercado nesse momento. 5 dicas sobre volume. Primeiro, comparação com o passado recente. Veja bem, você sempre deve comparar a situação de agora com o passado recente. Não adianta pegar o volume lá de 1 ano atrás ou de 5 anos atrás. Se você está operando no dia de hoje, compare com o dia de ontem, ou talvez ao longo da última semana no máximo, mas sempre compare com a situação recente para você ter um parâmetro. Quando o volume aumenta muito acima do passado recente, você pode saber que ali existiu interesse profissional naquela região. 2. Se o preço está subindo e o volume sobe, a tendência é que o preço continue subindo. Se o preço está subindo e junto o volume está subindo, isso significa que aquele movimento de alta está sendo amparado pelos traders profissionais e institucionais. Então existe uma tendência de que aquele preço continue subindo ao longo do tempo. Se o preço sobe, o preço está subindo, mas o volume está caindo, isso quer dizer que existe uma tendência que aquele preço caia. O preço subindo e o volume começa a cair, muito provavelmente em algum momento aquele preço vai começar a voltar porque não existiu interesse dos profissionais naquele momento. 4. Se o preço cai, se o preço está caindo e o volume está subindo, isso significa que aquela queda está sendo amparada pelo alto volume dos profissionais. Portanto, existe uma boa chance de que o mercado continue caindo. 5. Se o preço cai, se o preço está caindo e o volume começa a diminuir, isso significa que os traders profissionais, institucionais não estão interessados naquele movimento e provavelmente vai acontecer uma reversão naquele par, naquele ativo que você esteja operando. Eu sei que isso pode parecer confuso para você em um primeiro momento, não se preocupe, eu trouxe aqui uma colinha para te ajudar a pensar melhor isso, tá? A ideia principal é, quando existe uma direção, seja ela de alta ou de baixa, e o volume está aumentando, isso significa que os institucionais ou os traders profissionais estão interessados naquele ativo e aquela direção provavelmente tem uma boa chance de continuar. É claro que isso não é uma regra, né? Porque senão seria muito fácil, todo mundo seria aí bilionário do mercado financeiro. Mas essa é a linha geral que você pode começar a estudar e vai te ajudar muito. Por exemplo,
aqui tem um exemplo, tá? Desse par. O preço começou a subir, presta atenção, ó, preço subindo, a gente pode ver que os preços sobem e durante esse mesmo movimento que o preço subiu, o volume ele diminuiu. Olha que interessante, o preço está subindo e o volume caiu. Isso significa que nesse movimento de alta não existia tanto interesse por parte dos profissionais. O que aconteceu depois? O mercado inverteu e aí sim, quando ele começou a cair, o volume começou a aumentar, inclusive a gente pode ver como ele começou a aumentar e romper uma pequena linha de tendência de alta que ele formou. Volume caiu, o preço caiu e o volume aumentando. Assim que o preço começa a cair, o volume aumenta. Isso significa aumento do interesse dos traders profissionais nesse momento. Então, se você está operando esse par e você vê o preço subindo e você vê que o volume está diminuindo gradativamente, a partir daqui não comece a pensar em oportunidade de compra, porque essa alta não está sendo exatamente apoiada ou amparada pelos profissionais. Assim que aconteceu a inversão, o volume começou a aumentar e aí o preço cai e faz uma nova mínima, inclusive rompendo esse ponto de suporte anterior. O que eu sugiro você fazer agora? Agora mesmo. Nada pode substituir a prática. Tá? Então, agora o que eu sugiro é que você abra o gráfico da tua plataforma, coloque o indicador de volume e comece a comparar o volume com o preço. E você vai entender como que isso aconteceu no passado, em regiões de suporte, resistência, ponto de abertura, fechamento, e você vai ver como que isso funciona na prática e isso vai te dar uma dimensão muito melhor. E eu quero que você tenha bons estudos. Eu sou Diógenes e eu quero agradecer por você estar mais essa aula. A gente se vê em uma próxima aula, em uma live. Um grande abraço e até mais.